A proposta era ler todos os escritos de João, começando pelo Evangelho de João, já estamos no 21º capítulo. E hoje nós vamos ler os versos 18 e 19, que diz-nos assim a palavra de Deus. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Quem está falando é Jesus e está falando com Pedro. Após a ressurreição, numa das aparições para os discípulos, Jesus já falou com Pedro, levando Pedro 3 vezes a declarar o seu amor a Jesus. Está aí no último vídeo, está aí anterior a esse, que alguns estudiosos entendem que Jesus estava restaurando Pedro, que o havia negado 3 vezes. Agora Jesus o levou a confessar o seu amor a Jesus por 3 vezes. E que eu apliquei nesse último vídeo ontem, dizendo que para estar apto a pastorear ou fazer qualquer coisa no reino de Deus, a serviço do Senhor Jesus, nós precisamos ter um amor autêntico ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o que dá para também deduzir a partir dessa experiência de Jesus com Pedro. Mas agora, de repente, Jesus disse para Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus, o mestre das parábolas e das comparações, compara um episódio normal da vida de qualquer ser humano para transmitir no caso aqui, uma profecia. Uma profecia, mas há uma lição, algo que eu quero pensar aqui com os irmãos, que é algo fantástico. A figura Jesus diz algo normal da vida. Quando uma pessoa é jovem, ele troca a própria roupa e vai para onde quer. Mas quando envelhece, dependendo da velhice da pessoa, da condição da pessoa na velhice, pode ser que muita gente precisa que outras pessoas troquem sua roupa e às vezes na velhice as pessoas vão nos conduzir para onde nós não exatamente queremos ir, porque agora se nos tornamos na velhice dependentes de outras pessoas. Mas aí João diz que Jesus falou isso e ele dá uma explicação no verso 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. A tradição diz que Pedro foi preso e morto, é só uma tradição, a Bíblia não diz, e que ele seria crucificado, e na hora de ser crucificado ele pediu para que fosse posto de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer na mesma posição do seu Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, quando se diz que quando ele ficar velho, outros iriam trocar sua roupa e levá-lo para onde ele não queria ir, era simbolizando a morte com que Pedro ia morrer. Ele iria ser preso e iria ser levado à execução. Mas há um detalhe interessante na explicação de João. Ele diz: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E eu quero esbarrar aqui, parar um pouquinho nessa expressão. O tipo de morte com que Pedro ia glorificar a Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Todo ser humano existe para a glória de Deus. Na verdade, tudo que existe na criação são manifestações da glória de Deus e existem para a manifestação dessa glória, apesar de muitos não terem consciência disso e apesar de muitos também não apreciarem esse fato e muitos se desviar deste propósito. A maioria dos seres humanos se desvia desse propósito e não vive para a glória de Deus e vai colher os frutos dessa rebeldia, dessa ignorância, desse distanciamento de Deus.
Mas o cristão vive, existe, tudo faz para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, e eu gosto muito desse texto, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31, confira aí na sua Bíblia, olha o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O cristão vive para a glória de Deus e tudo que ele faz deve visar a glória de Deus, deve ter como objetivo glorificar Deus. Você se relaciona com as suas pessoas, com seus familiares dentro da sua casa, deve ser para a glória de Deus. Você se relaciona com os seus vizinhos, deve ser para a glória de Deus. Você faz qualquer coisa por qualquer pessoa, ajuda uma pessoa, deve ser para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus, você se alimenta para a glória de Deus, você se diverte para a glória de Deus. Tudo que envolve a vida de um cristão deve ser para a glória de Deus, porque, como eu disse, tudo que existe para manifestar a glória de Deus. Os salmos estão cheios dessa expressão, mas eu vou citar um em especial, o Salmo de número 19, a partir do versículo 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A própria criação existe para manifestar a glória de Deus. Um cristão consciente da palavra de Deus, do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, ele olha para a criação e ele vê a glória de Deus na criação, inclusive nos acontecimentos do cotidiano, nas coisas pequenas da vida, nos pequenos detalhes. Jesus podia olhar para a natureza e ver a glória de Deus. Ele olhava para os passarinhos e dizia: o Pai Celestial alimenta os passarinhos. Ele olhava para as flores e dizia: o Pai Celestial coloriu as flores, vestiu as flores com a sua beleza. Ele olhava para um sol nascente e dizia: Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Ele olhava para a chuva e ele dizia: Deus faz chover sobre os justos e injustos. Jesus via a manifestação da glória de Deus na própria criação. Eu fico muito preocupado quando eu vejo cristão só reclamando do mundo, da vida, da existência, e não vendo o que Deus faz para a manifestação da sua glória. Isso entra em choque com o que é dito diversas vezes em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criando todas as coisas e cada coisa que Deus cria, ele vai dizendo: e viu Deus o que tinha feito e viu que ficou bom. E viu aquilo e viu que ficou bom, e fez aquilo outro e viu que ficou bom. E no final ele diz: e viu Deus tudo o que havia feito, e eis que tudo ficou muito bom. Quando uma pessoa vive só para murmurar e reclamar da vida, e não vê a beleza, a glória de Deus naquilo que Deus criou e continua criando e operando todos os dias, esse cristão não está em harmonia com Deus. Quando nós estamos em harmonia com Deus, nós vivemos a glória de Deus na sua criação. Até no nosso irmão, que também é uma manifestação da glória de Deus. Mas há um último detalhe que eu quero destacar, voltando para o texto de João capítulo 21, que nós acabamos de ler, versículos 18 e 19. Porque não é só viver para a glória de Deus, tem mais do que isso. Não é só ver a glória de Deus na criação, tem mais do que isso. É morrer para a glória de Deus. Se nós vivermos vendo a glória de Deus e buscando glorificar Deus com a nossa vida, mas na hora da tribulação ou na hora da morte nós negarmos o nosso Deus, a nossa vida terá sido vã, inútil. Na hora da morte, o cristão precisa glorificar a Deus. Eu falei disso em vídeos anteriores aí, recentes, e eu volto a esse tema. Até uma pessoa comentou num dos vídeos que eu falei sobre isso.
falou nesse mesmo espírito. Eu oro por mim e eu digo, Senhor, eu quero viver para a sua glória, mas no dia que eu tiver que ser confrontado entre honrar o nome do Senhor ou então escapar da morte, que eu possa morrer glorificando o nome santo do Senhor. Meus irmãos, eu digo uma coisa, eu quero concluir esse vídeo dizendo uma coisa, eu não tenho muito medo da morte, eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. Eu tenho medo, aqui eu confesso. Eu tenho medo de desonrar o meu Deus na hora da morte. Se for uma morte acidental, se for uma morte por doença, é até mais fácil. A questão é se for uma morte mediante ameaça. Ou você nega ao seu Senhor ou você morre. Nós vamos ter a coragem e a fidelidade para honrar o nosso Deus e glorificá-lo com a nossa morte. Essa é a questão. Então eu digo, Senhor, ainda bem que a Bíblia diz que Deus só dá tribulação ou provação ao ponto que a gente possa suportar. E eu oro, Senhor, se um dia eu for confrontado com a ameaça de ou nega Jesus ou morre, que eu tenha a fidelidade, a firmeza, a coragem para honrar o meu Deus na hora da minha morte. Jesus disse, anunciou através dessa figura de linguagem aqui, como Pedro iria glorificá-lo. Senhor, a nossa oração hoje deve ser, Senhor, eu quero glorificar o Senhor na minha vida e na minha morte. Eu quero glorificar o Senhor na minha vida e na minha morte, porque pode ser que alguém na hora da morte desmanche tudo o que disse e fez no reino de Deus, porque não vai ter coragem de glorificar o Senhor com a sua morte. Amém, povo de Deus?